Meu nome é Maria do Carmo Branco, eu sou fonoaudióloga e gerente de produtos do Grupo Microsom e hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre como funciona o processo de adaptação de um aparelho auditivo. Eu tenho visto que essa é uma dúvida frequente na população porque a maior parte das pessoas acredita que esse processo é muito semelhante à compra de um óculos, quando na verdade é bem diferente. A adaptação de um aparelho auditivo envolve um processo com diversas etapas que devem ser respeitadas para que a gente atinja o objetivo e os resultados desejados. Antes de mais nada, a gente precisa pensar na etapa anterior à adaptação, que é a do diagnóstico. Qualquer pessoa que sinta uma dificuldade de ouvir deve procurar um médico otorrinolaringologista, que é o responsável por prescrever o tratamento, mas também por realizar os exames e realizar o diagnóstico. Somente depois do diagnóstico é que a gente pode iniciar a etapa da adaptação dos aparelhos. Mas ainda sobre o diagnóstico, um dos exames principais que o médico otorrinolaringologista vai solicitar é a audiometria, que é um exame realizado pelo fonoaudiólogo e que o profissional pesquisa quais são os sons que aquele indivíduo consegue escutar. Com base nesse exame, é possível sabermos muito sobre a audição daquela pessoa. Uma vez que o paciente tem o diagnóstico e o encaminhamento médico, ele então é dirigido ou se dirige a um centro auditivo. Ao chegar no centro auditivo, ele vai ser atendido por um profissional fonoaudiólogo, que é o profissional responsável por esse processo, e ele deve ser treinado, capacitado e especialista na área de amplificação ou de aparelhos auditivos. Nesse momento inicial, realizamos uma entrevista ou uma anamnese, onde há uma conversa entre o profissional e o paciente. Nessa conversa, o profissional vai investigar aspectos da rotina dessa pessoa, quais são os ambientes sonoros que ele frequenta, quais são as necessidades auditivas que ele tem e também vai investigar os exames que o paciente leva, incluindo a audiometria, que é o principal deles, e também vai fazer uma avaliação da anatomia da orelha. Com base nessas informações iniciais, o profissional vai iniciar o processo de escolha, ou seja, da seleção de qual é o aparelho auditivo adequado para aquele indivíduo. Existem muitos aparelhos auditivos disponíveis, mas a gente precisa escolher qual é aquele que vai ser mais adequado para cada pessoa. Essa escolha é feita junto com o paciente. O profissional vai avaliar todos os aspectos técnicos para que ele possa escolher o aparelho auditivo mais adequado, encaminhando o paciente para essa escolha. Mas o paciente também vai expressar as suas vontades, o seu desejo em relação ao uso do aparelho, ao tipo de aparelho que ele acredita que também vai ser melhor para ele. Com base em tudo isso, dá-se início então ao teste do aparelho auditivo. Como é que a gente começa o teste do aparelho auditivo? Alguns aparelhos vão demandar uma parte de personalização, ou seja, a gente vai fazer alguma parte, o molde ou o próprio aparelho sob medida. Mas tem outros aparelhos que não precisam desse aspecto personalizado. Independente se é um ou se é outro, o aparelho auditivo ele é conectado a um computador que tem um software e o profissional vai alimentar esse software com informações sobre aquele indivíduo, a audiometria dele, a idade, e é ali que ele vai fazer o ajuste inicial, colocando mais amplificação para os sons que têm mais necessidade, reduzindo a amplificação para aqueles sons que o paciente escuta bem e também vai lidar com todos os aspectos mais tecnológicos, uma vez que os aparelhos auditivos hoje apresentam algoritmos que vão aumentar a fala, algoritmos que vão reduzir os ruídos. O profissional ajusta esses algoritmos para que eles funcionem da maneira mais adequada, segundo o perfil daquele paciente. É um processo altamente personalizado. A partir desse ajuste inicial, dá-se início então aos testes. Alguns testes são realizados dentro do próprio consultório, no centro auditivo, e outros testes vão ser realizados fora, na casa ou nos ambientes do paciente. Dentro do consultório, nós realizamos alguns testes em que a gente vai precisar dos relatos do paciente, referindo como que ele está escutando o som, quais são os sons que estão mais agradáveis ou os sons que estão desconfortáveis, para que o profissional continue fazendo os ajustes.
Outros testes mais objetivos também podem ser utilizados para que o profissional consiga enxergar quanto de som está chegando na orelha do paciente e se esse som é suficiente para ele escutar os principais sons ou os sons desejados, como o som de fala, por exemplo. Num segundo momento, o paciente vai usar esse aparelho auditivo nos seus ambientes sonoros e essa fase também é importante. O paciente deve ser orientado a prestar atenção em todos os sons que vão ser fáceis ou difíceis de escutar, quais situações vão ser mais desafiadoras. Porque ao retornar para o centro auditivo, o paciente vai relatar ao profissional todas as dificuldades que ele teve e com base nisso, o profissional faz novos ajustes. Além disso, o profissional também tem a seu favor ferramentas digitais que permitem conhecer um pouquinho dos ambientes sonoros que o paciente esteve exposto, dos ajustes que foram realizados pelo próprio paciente e também de quanto ou de como foi a utilização do aparelho durante esse período de teste. O profissional, com base em todas essas informações, faz novas configurações e então os testes continuam. A adaptação do aparelho, ela continua acontecendo mesmo após a aquisição do aparelho, uma vez que o nosso cérebro ele vai se habituando àquele novo som amplificado à medida que o tempo passa e que o paciente vai usando o aparelho. Eu queria deixar claro aqui que os aparelhos auditivos modernos são extremamente confortáveis, o processo é altamente personalizado, o que permite que o paciente atinja os resultados desejados e também que os aparelhos auditivos hoje são discretos, muito leves, interagem com tecnologias como o nosso smartphone, permitindo que o paciente faça uso do aparelho em todas as situações do seu dia a dia. O aparelho auditivo é muito diferente do que ele já foi um dia e se você tem perda auditiva ou conhece alguém que tenha perda auditiva, é fundamental procurar auxílio profissional.